Hoje não está escrito mais um programa na nossa série Viva Bem e com Saúde com o Dr. Veriato Ferreira. Fique conosco, o Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos a mais um programa do Está Escrito. Agradecemos a sua participação aqui conosco e agradecemos também o nosso convidado especial, Dr. Veriato Ferreira. Dr. Veriato, bem-vindo. É um prazer, Bill. Obrigado. Obrigado pela sua presença. Doutor, você andou às compras? Fomos às compras hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre comer. O que comer, né? Este programa eu acho que vai ser um dos mais interessantes, porque o senhor vai demonstrar de maneira bem prática a alimentação, né? O que é que nós devemos estar a comer, evitar, etc. E então, tem aqui alguns produtos. Em primeiro lugar, nós não estamos, como é que se diz, não estamos sendo patrocinados por nenhuma dessas companhias. Aqui tem várias opções e cada um pode fazer a escolha que quiser, exatamente, né? Exatamente. Mas fala para nós, então, sobre alimentação. O que é que deve fazer parte da nossa alimentação diária? Bill, isto é importante nós considerarmos que as pessoas comem dependendo daquilo que foram habituados a comer, exato, desde criança. Exato. Portanto, o que nós estamos a apresentar aqui pode ser muito diferente daquilo que pessoas comem, por exemplo, na Índia ou noutros continentes, não é? Eu vou apresentar aqui um modelo, é simplesmente uma ideia daquilo exato, que nós aqui podemos fazer. Exato. Mas há princípios de base que são muito importantes. Um é que a primeira refeição do dia, o pequeno almoço ou o café da manhã ou de jejum, devia ser a melhor refeição do dia. Que nem um rei. Que nem um rei. E depois vem o almoço. E o almoço devia ser como um príncipe. Agora, se o príncipe for mais jovem que o rei, ele come mais ao almoço do que o rei come ao pequeno almoço, não é? Mas pronto. E depois, o jantar, se é consumido, então pode ser uma refeição muito ligeira, muito pequena. Ok. Isso é uma boa fórmula. Portanto, esse é os princípios de base. Por exemplo, uma pessoa no México pode comer feijão com tortilha de manhã, no café da manhã, não é? Exato. Mas aqui, sinceramente, se me oferecerem uma feijoada com tortilha para o café da manhã, o meu estômago revolta-se e eu não me apetece tomar aquilo. Não é? É a questão do costume, né? É exatamente. Então vamos, quem sabe, dividir as 3 refeições, né? Vamos a isso? E o senhor dá os conselhos de acordo com o que quer fazer parte. As 3 refeições. Vamos para a primeira, ou o café da manhã, ou o pequeno almoço. Eu sugiro que se ingiram cereais. Okay. Cereais integrais. Nós temos os cereais como as boas fontes de energia. Mas a maior parte dos cereais de pequeno almoço ou de café da manhã que se comam por aí tem muito açúcar e são feitos com alimentos refinados, com farinhas refinadas. Okay. Muito processado, não é? É lá, exatamente, muito processado. Por exemplo, os cereais melhores devem ser os cereais mais escuros, mas não são aqueles que são escuros porque têm chocolate, não é? Não. São os mais escuros porque têm bastante fibra. Okay. Todos os cereais têm fibra no seu estado original. Por exemplo, nós temos o trigo. O trigo, quando é apanhado, e se olhar para ele, pronto, tirar a casca, não é? Se olhar para ele é castanho. Certo. É castanho porque tem fibra. A maior parte das farinhas dos cereais hoje, que as crianças gostam, eles moem muito aquele trigo, portanto, esmagam, depois peneiram e fica só a parte branca. Toda aquela parte castanha vai para os porcos, não é? Que faz bem, né? Que faz muito bem. É. Portanto, nós devemos escolher cereais integrais. Nós temos aqui várias hipóteses. Por exemplo, este é um deles. Não prestem atenção à marca, porque não tem que ser esta marca. Um cereal integral. Nós temos aqui, olha, então vamos pôr isto aqui num prato. Bill, por favor, segura aqui. Vamos só pôr isto aqui num prato.
Ops. Tá bom. Ok. Um prato de cereal. E depois, normalmente o que é que põe no cereal? Podemos pôr, por exemplo, Como é que chama isso em português? Blueberry. Como é que é blueberry? Isto são mirtilos. Mirtilos. Mirtilos, sim. Não conhecia essa palavra. Podemos pôr uns mirtilos. Podemos pôr, por exemplo... e aqui vamos falar disto. As amêndoas, ou todas as oleaginosas, que são as amêndoas, as nozes, temos aqui várias. Todos os dias devíamos comer uma mão cheia. Agora, eu sei que há vários tipos de mão cheia. A minha mão, comparada com a sua, bem, é praticamente igual. Mas há pessoas que fazem assim, olha, têm uma mão cheia. Isto são quase 2 mãos cheias, não é? Isto é muito. É o que cabe dentro da mão, assim, uma quantidade. Por dia, não por refeição? Não, por dia. Por dia. Vamos pôr aqui algumas agora. E pronto. E agora, vamos comer seco, não é? Não, tem que dar um leitinho. Uma das boas opções para o pequeno almoço, e temos aqui várias opções. Se as pessoas quiserem comer o cereal com leite de vaca, para a maioria de nós que temos um estilo de vida muito sedentário, muito parado, e que não gastamos muito a comida que comemos, eu recomendava leite magro. Ok. Portanto, o leite com o mínimo de gordura possível. Ok. Mas para quem prefere tomar outras alternativas para o leite, temos aqui, por exemplo, a bebida de soja. Esta é das melhores, que está por aí, olha, e vamos então pôr aqui suficiente. E pronto, temos aqui cerca de 250 mililitros de bebida de soja e temos aqui um bom prato de cereal para o pequeno almoço ou para o café da manhã, conforme... dependendo do país em que vivem, não é? O nome desta refeição. É um prato que tem a proteína, só para lhe dizer, por exemplo, a proteína deste prato. E as pessoas perguntam logo, mas, doutor, onde é que está a proteína? Eu não vou beber leite. Bem, só para lhe dizer, nós temos aqui 250 mililitros daquela bebida de soja e estes 250 mililitros, em termos de proteína, têm 7 gramas. 7 gramas. E quanto é que é necessário por dia? Um homem precisa de cerca de 60 gramas de proteína por dia. Ok. Homem. Então só nos 250 só aqui estão 7 a 8 gramas tem aqui. Okay. Portanto, depois temos as amêndoas, temos o próprio cereal. Este próprio cereal tem cerca de 7 gramas também. Ok. Tem 7 gramas. Portanto, temos aqui uma refeição, não é a refeição completa, mas é um bom começo para um café da manhã. Ok. Depois, o que é que nós podemos comer para completar esta refeição? Fruta. Fruta à vontade. Nós temos aqui bastante fruta. Eu, pessoalmente, no meu caso, por exemplo, uma banana. Ok. Normalmente gosto de comer 2 ou 3 peças de fruta logo ao pequeno almoço. Logo de manhã? Logo de manhã. Okay. Temos aqui, eu vou aqui para a frente, para separar isto um pouco. Vou pôr isto aqui atrás. Temos aqui esta assim, e pronto, pode estar, já está mais completo. Depois, podemos comer, por exemplo, se eu comer isto ao pequeno almoço, eu fico com fome. Não é o suficiente para você? Para mim isto não é suficiente. Para mim isto não é suficiente. Então o que é que eu vou combinar com isto? Pão. 1 ou 2 fatias de pão. Ok. E o que é que eu posso pôr no pão? Eu ponho aqui o pão. O que é que eu posso pôr no pão? Tenho aqui esta é manteiga de amendoim. Ok. É uma boa opção para pôr no pão. Nós não precisamos de abrir, mas barrar o pão com manteiga de amendoim. Tenho aqui outra opção, que é, as pessoas gostam muito de manteiga normal. A manteiga normal, normalmente, tem quantidades de gordura saturada que são muito elevadas. Portanto, não é a melhor coisa para a saúde, a manteiga. Agora, as margarinas. As margarinas, há uns tempos atrás, há uns anos, eram coisas que também não eram muito saudáveis. Tinham muitos produtos que não eram bons para a saúde. Hoje já se começam a fazer margarinas mais saudáveis. Ok, mais saudáveis, certo. E então, podemos pôr um pouco disto, barrar, misturar os dois é que não. E outra opção que eu tenho aqui também, que trouxe esta manhã, é uma que se compra em qualquer supermercado, que é o hummus. O famoso hummus,
que é um prato muito comum nos países mediterrâneos. Certo. E para comer com pão. Portanto, temos aqui várias opções. Que é grão de bico, não é? É grão de bico. ralado. É grão de bico moído, não é moído, não. Portanto, é cozido, não é? Certo. Depois é esmagado, com alho, com várias outras coisas. É muito muito fácil, pode-se fazer em casa também. Portanto, nós temos aqui várias opções. Mas estão a ver, olha, a fruta, os cereais, o pão é um cereal. E já agora, que tipo de pão é este? Dá para ver a cor, não é? Pão integral. É escuro. pão integral. Pão escuro. Pão escuro, está aqui. Quanto mais escuro, melhor. Isso é importante. E então vou ter aqui mais proteína no pão, ou hummus, portanto, o patê de grão de bico, ou a manteiga de amendoim. E temos aqui um pequeno almoço. Agora, eu não pus ali todas as amêndoas, todas as nozes, que eu pus só um pouco. Nós podemos complementar isto, então, comendo o resto à parte, não é? Não estando misturado, e podemos pôr aqui, eu vou pôr aqui em cima, não é para comer com o pão, mas pronto, dá para perceber, dá para perceber a ideia. Pronto, isto é um pequeno almoço, ou um café da manhã, muito bom e muito completo. Doutor, as pessoas, eu sei que esse era o meu problema. Eu acordava de manhã, não tinha fome. Como é que jantava? Às vezes como o rei. Como o rei, não é? Jantava como o rei. Essa é a razão principal que leva as pessoas a não terem fome de manhã quando acordam. Que ainda está com a alimentação do dia anterior. Alimentaram-se muito bem durante o jantar, não gastaram aquela energia. A digestão, nós pensamos que se faz em 3 horas, muitas vezes demora 5, 6 horas. Portanto, e especialmente se for uma refeição com gordurosa, com alguns fritos, aquilo, é uma digestão muito longa. E chegamos ao fim do dia, chegamos ao princípio do dia, logo de manhã, e não temos fome ainda. As pessoas não imaginam o número de pessoas que saem de casa só com um café. Yes. E tomaram um café para acordar. Porque quando acordam, como foram para a cama tarde, 11 horas, meia-noite, 1 da manhã, quando o despertador toca às 7 da manhã ou às 6h30... não descansaram o suficiente. Não descansaram o suficiente. Então, tomam um café para acordar e acordam, e só aí por volta das 9 da manhã, 9h30, é que já sentem fome. E então aí o que é que comem? Normalmente vai um donut. Um donut, que é no Canadá, ou um bolo, ou qualquer coisa, um copo de sumo, ou um copo de leite, mas não é aquele bom pequeno almoço, aquele bom café da manhã que devia ser. Eu mudei já há uns 3 ou 4 meses e estou comendo, a minha esposa faz um cereal para mim de arroz integral. Sim. Como as frutas secas, etc. Como pão com a pasta de amendoim, uma peça de fruta. E o interessante para mim, 2 coisas interessantes. Uma é que eu não passo fome durante 5 horas. Exatamente. É quase como eu posso marcar o relógio. Se eu costumo comer às 6h15 da manhã, 6h30 da manhã. Até o meio-dia não tenho fome nenhuma. Parece impossível. Mas quando dá o meio-dia, eu acho, é meio-dia. É interessante, mas fica aquele espaço 5 horas que eu não preciso comer mais nada entre aquelas 5 horas. E por que é isso? Porque é o fato da comida ser integral? Integral, é a maior quantidade e também é integral. Portanto, a pessoa não vai ter fome. Eu tenho pessoas que dizem, doutor, se eu como assim e não como nada durante a manhã, eu vou ter fome. Então, experimente e vá ver. Faz aqueles cereais, são cozidos, não é? Exato. Eu tenho aqui outra opção também, olha, por exemplo. Instantâneo, nós temos aqui, são flocos de aveia, que são para cozer. Podemos cozer outros cereais. Portanto, ou pode ser cru, como aquele. Aquele não é bem cru, isto já foi cozido na fábrica. Ou então podemos cozer mais. Então, mas aqui é uma opção para alguém dizer, mas de manhã não tem tempo para... Não tem tempo, então tem este. Exatamente. Mas mesmo este, isto é muito rápido. Isto são poucos minutos de cozer. Agora, a vantagem deste, por exemplo, é que nós sabemos que a aveia é dos melhores cereais para o coração. A aveia é recomendada como dos melhores alimentos para baixar o colesterol. Isso é muito importante, melhor que o trigo até. Portanto, aqueles flocos de aveia, as papas de aveia antiga que as pessoas costumavam comer, porque não havia dinheiro. Primeiro não havia estas coisas, não é? Certo.
E mesmo se houvesse, não havia dinheiro para as comprar. Exato. Então as pessoas tinham aveia e comiam muita aveia. É muito bom para baixar o colesterol e assim reduzir o risco das doenças de coração. Ok. Então está passando o tempo. Então tomamos o nosso café da manhã, agora o pequeno almoço, agora já passaram 5 horas, chegou a hora do almoço. Chegou a hora do almoço. Já veio a fome. Come em casa ou come fora? Eu costumo comer fora, eu como no trabalho. Então, para mim, uma das dificuldades tem sido fazer as escolhas certas Exatamente. Da comida. Sim, sim. Então, Então, para mim é o desafio. Isso é importante. Nós temos aqui um princípio muito básico no almoço. Os portugueses gostam muito de sopa. Exato. Meu avô dizia que se não tem sopa na refeição, não é refeição. Se não tem sopa na refeição, não é refeição. Então nós temos aqui, vamos colocar aqui, um prato de sopa. O que é sopa? A sopa são hortaliças, vegetais, cozidas, portanto não é a altas temperaturas, cozido, e é uma excelente parte da refeição. A sopa é excelente. Tem muitas vitaminas, tem sais minerais, não tem colesterol e enche. A sopa enche. Há quem coma só 2 ou 3 pratos de sopa É só, né? com pão e Tá bom. ficam. E ficam. Mas eu recomendava começar com um pratinho de sopa. Depois, temos a outra coisa. O segundo prato, digamos. Aquele é o primeiro prato, segundo prato. E então eu tenho aqui uma regra simples. Pedi este prato e fiz aqui duas linhas. E vamos aqui falar da lei das metades. Não é que a pessoa só vá comer metade do prato, não. Mas temos aqui a lei das metades, que é dividir o prato. E façam isso lá em casa. Uma caneta destas e marquem um dos pratos desta maneira. Portanto, dividir o prato em duas metades, e depois uma das metades dividir em metade. Outra vez. Okay. Portanto, ficamos aqui com um quarto e a metade. Agora uma pergunta, o que é que vamos pôr aqui? Vegetais e salada. Exatamente. Tudo o que seja hortaliças, eu vou escrever mesmo, olha. Hortaliças, saladas, tudo isso vem aqui, em metade do prato. Encher tomate, pepino, alface, couve, brócolos, cenoura, tudo isto, metade do prato. Ok. Pode encher mesmo, ficar bem cheio. E como é que depois se tempera isto? Já aprendi também, um fio de azeite. Um não fio de regar azeite, com não azeite. é regar com azeite. Um fio de azeite, um bocadinho de sal, por exemplo, pode-se pôr limão, metade do prato. Ok. Agora, temos aqui esta metade que está dividida em 2. O que é que nós vamos pôr aqui num quarto? Como é que se diz? Carbohydrates. Hidratos de carbono. Hidratos de Pronto, carbono. os hidratos de carbono mais usados no nosso ambiente é o arroz. Eu gosto muito de arroz. A batata ou a massa. Estão a ver? Portanto, é metade do prato. E agora falta esta metade aqui. É a proteína. A proteína, que muita gente come aqui, então. Muitos pratos estão invertidos. A proteína fica aqui nessa metade maior, né? A proteína fica aqui, a carne, o peixe fica aqui. E depois um bocadinho de salada, se tem salada. E depois então aqui é batata ou massa. Portanto, muitos dos pratos é só proteína e hidratos de carbono. Não. Aqui a maneira mais saudável é, então, desta maneira. E aqui vem a proteína, que seria a carne ou o peixe. Mas, e aqui é que vem o mas, os nossos telespectadores sabem que nós recomendamos uma alimentação vegetariana. Por motivos de saúde. Então, será que há algum substituto da carne e do peixe para aqui? Eu tenho a certeza que há. Sim. Então, eu ia sugerir que aquelas pessoas que não comem, que não querem ser vegetarianas, portanto, aquelas pessoas que dizem, olha, eu quero comer mais saudável, mas não quer ser vegetariano. Então eu dizia, aqui na proteína, não comam proteína de origem animal todos os dias. Isto é, não comam carne nem peixe todos os dias. Guardem para 2 ou 3 dias por semana e só aqui nesta quantidade, nesta proporção. Certo.
Pode ser um bocadinho de carne, pode ser um bocadinho de peixe, mas nesta proporção. Ok. Agora, há uma solução melhor, que é uma alimentação vegetariana. Então, como é que nós vamos substituir? E mesmo para essas pessoas que só comem carne ou peixe 2 ou 3 vezes por dia, e o resto dos dias. Então, vamos substituir isto com alternativas, por exemplo, como o feijão. O feijão é uma excelente alternativa para pôr aqui, encher esta parte de feijão. Ou então de grão. Também é um excelente alimento rico em proteína. Temos as lentilhas, temos a soja, o feijão de soja, o tofu, encher isto com tofu. Certo. Portanto, há muitas alternativas para isto. Nós temos aqui um prato que eu preparei, fomos ali ao Tucker's Market, não é? Fomos ali almoçar e eu pus aqui este prato que exemplifica exatamente isto. Portanto, nós temos aqui a parte das hortaliças, da salada e tudo isso. Estão a ver aqui os brócolos, o tomate, o pimento. Portanto, aqui podem encher. Se quiserem encher assim, também dá. Esse lado não tem problema. Aqui não tem problema. Depois, aqui, o que é que nós temos? Temos aqui um bocado de massa. Neste caso, até foram as noodles chinesas, mas podia ser massa, podia ser esparguete, etc. Temos aqui, neste quadrado, não é? Neste 25% ou um quarto do prato. E aqui, então, temos o quê? Temos a proteína, né? Temos a proteína. Alimentos ricos em proteína, que eu escolhi aqui, que era o grão, porque era a única alternativa que lá tinha. Podia ser feijão, podia ser tofu, podia ser... E aqui, para os não vegetarianos, vem a carne e o peixe, mas 2, 3 dias por semana. De resto, certo. É pôr aqui portanto, estas alternativas. Por exemplo, há produtos aí feitos à base de soja, que são as salsichas, os hambúrgueres de soja, são uma alternativa. Cuidado por causa da gordura, porque eles muitas vezes têm muita gordura, mas ele caberia aqui. Portanto, é uma alternativa também, mais saudável, mas caberia aqui. E todos os supermercados têm essas opções disponíveis para as pessoas agora já têm, praticamente já todos esses supermercados têm estas opções. Doutor, posso fazer uma pergunta aqui? Sim. Tanto aqui no café da manhã, no pequeno almoço, nem no almoço, eu não vi o senhor colocar um copo com alguma bebida. De propósito. Foi de propósito? De propósito, não foi, sim. Você não esqueceu? Não me esqueci, não. Não me esqueci. Nós devemos beber bastante água. Pelo menos 5 copos de água por dia, para quem não tenha problemas de coração, insuficiência cardíaca, etc. Portanto, se a pessoa está a tomar diuréticos, isto é, os medicamentos para perder água, beber muita água também é contraproducente, porque certo. está a tentar perder. Mas nós devíamos beber bastante água. Agora, devíamos beber esta água fora das refeições. Ok. Por exemplo, a melhor coisa para fazer é quando se levanta de manhã, a primeira coisa que faz antes de ir ao banheiro, à casa de banho, vai à cozinha, 1 ou 2 copos de água. Logo no início. Logo no início. E depois vai fazer a sua higiene pessoal, vai, portanto, preparar-se e tudo. E para aí meia hora depois, pelo menos meia hora, é que vem então, toma o café da manhã. Ok. Desta manhã. Ok. O tempo está passando, quer chegar no jantar. Sim, Mais sim. uma pergunta rapidinho. O intervalo de tempo entre esta refeição e esta refeição aqui, o que é que o senhor recomenda? 5 horas. 5 horas. Não vai ter fome. E não vai ter fome, isso eu posso garantir. Aqui não vale a pena comer com fome. Exato. Não vai ter fome. Isso Exato. podemos garantir que não vai ter fome. Ok. Sim. Então chegou a última refeição do dia. Que é o jantar. Que é o jantar. Jantar. Jantar A que do horas? pobre. Lá estão. As outras 5 Então, horitas, 6 horas. Isso aqui é ao meio-dia, 1 hora, 5, 6 horas. 6 horas. 6 horas da tarde. E então, eu ia fazer o seguinte. Na nossa cultura, na cultura, vá lá, de países de língua portuguesa, temos muita cultura, muito hábito da sopa. Certo. Então eu diria, ao jantar, Okay, a sopinha. tem a sopa aqui. Outra vez, por exemplo, nós aqui um pão. Podíamos pôr isto. Uma fruta. Pode ser também um pouquinho de hummus Pode, aqui no pão. sim. Pode ser isto. Pode ser uma fruta. E depois podemos, por exemplo, um iogurte à noite. É uma boa opção. Um iogurte. Há iogurtes magros, de leite de vaca, mas ainda há outras alternativas ainda mais saudáveis, que são os iogurtes de soja, por exemplo. As alternativas aos produtos lácteos, ao queijo e tudo, hoje há, neste ambiente aqui, nos países ocidentalizados, há essas alternativas. Noutros países é mais difícil. Então, olha, por exemplo, podia ser um iogurte magro ao jantar. Há várias alternativas a isto. Por exemplo, nós temos aqui o leite de amêndoa.
que eu tomo. Exatamente. Portanto, também é outra alternativa. Muito bom. E pronto, fica aí um jantar bem bom. Bem balançado, boa alimentação, saudável, que o nosso desejo é que cada um que está nos assistindo possa viver bem e com saúde. Com saúde, exatamente. E esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Doutor, obrigado. O tempo passa rápido, mas nós vamos acabar o programa com uma oração. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos a tua misericórdia, o teu amor, a tua compaixão e o teu perdão para com cada um de nós. Querido Pai, pedimos por aqueles que estão nos assistindo, que estão vendo a necessidade na sua vida de uma transformação, uma nova vida, um novo estilo de viver. Querido Pai, dê a força e a sabedoria, porque essa ideia possa se tornar na realidade na vida de cada um de nós e cada um deles, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco neste programa do Está Escrito. E muito obrigado também ao nosso convidado, Dr. Viriato. Muito obrigado. Prazer, é um prazer estar aqui. Doutor, agora vamos ter que comer essa comida aqui, né? Mais logo. Mais logo. Lembre-se de visitar nosso website, estaescrito.ca. Lá, todos os programas você pode rever que estão arquivados lá. Até a próxima semana, se Deus quiser. No entretanto, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.